Muito bem. Então, Guilherme, você conhece Jesus? Eu acho que sim. Muito bem. Giovana, você conhece Jesus? Conheço. Mesmo? Conheço. Tem certeza? Muito bem. Note bem que esta pergunta, você conhece Jesus? É uma pergunta muito importante, né? Se nós pararmos para pensar, ela é uma pergunta muito profunda, né? E se nós hesitarmos em responder e pensarmos um pouquinho mais com honestidade, nós vamos chegar a algumas conclusões. Primeiro, que talvez nós não conhecemos Jesus, né? Nós não conhecemos Jesus tanto quanto nós deveríamos conhecer, né? Ou talvez nós conhecemos Jesus de ouvir falar vagamente, ou de um filme, ou que os nossos pais nos transmitiram de alguma forma pela tradição religiosa, né? Enfim, então esse estudo é para a gente conhecer Jesus, né? Cada vez mais, melhor, e termos um relacionamento com Ele. Amém? Amém. Porque se a pessoa não conhece Jesus, então tudo fica fora do lugar. Geralmente as pessoas, quando começam o estudo bíblico, elas perguntam sobre dom de línguas, dízimo e outras coisas. Está vendo? Então elas não entendem esses assuntos porque elas, no fundo, elas ainda não entendem o principal, que é Jesus. Quando nós conhecemos Jesus, então todas as outras coisas chegam no seu lugar devido. Amém? Então, então nós vamos olhar em João capítulo 1 sobre o verbo, né? Nós temos que conhecer Jesus como o verbo, em João capítulo 1. Então esse estudo é para que nós possamos conhecer Jesus cada vez mais, melhor, e desenvolver um relacionamento com Ele verdadeiro. Amém? Agora, antes de começar, Lucas, vamos aprender uma regra, né, para a gente estudar a Bíblia, né? Cada vez que vocês estiverem lendo um livro na Bíblia, seja uma carta, um evangelho, ou mesmo o livro de Atos, você vai procurar as palavras e as ideias que vez após vez aparecem repetidas naquele livro, né? Porque essas palavras ou ideias repetidas naquela obra, né, que o Espírito Santo permitiu e guiou o apóstolo, o profeta a escrever, essas palavras ou ideias repetidas no livro mostram o ponto central que o Espírito queria comunicar. A ideia central, né, daquela mensagem descrita no livro. Então, quando nós abrimos o Evangelho de João, algumas palavras saltam do livro de João sempre diante de nós, a cada capítulo que nós lemos. As palavras são vida, luz, crer, sinais, testemunhas, verdade. Então, à medida que você lê o Evangelho de João, essas palavras e ideias, vez após vez, se repetem. Vida, luz, crer, sinais, testemunhas, verdade. Do início ao fim do livro, essas palavras são repetidas, né? E também a palavra verbo, durante todo o capítulo 1, é uma palavra muito repetida. E nós vamos entender o seu sentido hoje. Mas note bem, João capítulo 20, versículo 30 e 31. Em João capítulo 20, versículo 30 e 31, está escrito o seguinte: na verdade, fez Jesus, diante dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Amém. Então esses versículos 30 e 31 resumem o propósito de todo o Evangelho de João, né? João sabia que os sinais
né, e os testemunhos dos sinais de Jesus não seriam repetidos para todo sempre. Então ele registrou parte dos sinais e dos testemunhos de Jesus no seu livro, no seu evangelho, para que através da palavra escrita, outras pessoas de outras gerações e por todos os séculos pudessem vir a crer no mesmo Jesus que eles creram, e crendo pudessem ter a vida eterna. Amém? Então a ideia central do Evangelho de João é que tudo que Jesus fez e falou é verdade e está testemunhado, e você pode crer através da palavra escrita e ter a vida eterna, tornando-se assim a palavra escrita suficiente para nos proporcionar fé e nos prover a salvação em Jesus e em seu nome. Amém? Então Jesus fez sinais para que nós possamos crer e ter a vida eterna. Essa é a ideia central do Evangelho de João. Mas eu ainda preciso responder aquela pergunta, que é: quem é Jesus? Amém? Se eu conheço Jesus, como é que eu conheço Jesus? E aí nós vamos para João capítulo 1, versículo 1 a 4. E nós vamos ver aí quem é o verbo, né? Então, João 1 a 4, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Amém? Então note bem aí que o apóstolo João começa o evangelho dele descrevendo Jesus, mas com qual termo? Verbo. Né? Descrevendo Jesus como o verbo, né? Agora nós sabemos o que é um verbo na língua portuguesa, né? Se você não fugiu da escola, você sabe, né? Que verbo na língua portuguesa é uma palavra que denota a ação, né? Estado das coisas ou fenômeno da natureza, né? Correr, pular, brincar, né? Tudo isso são verbos. Mas lembre-se que a Bíblia não foi escrita originalmente em português, né? O que você está lendo é uma tradução, né, da Bíblia na língua portuguesa, não a Bíblia original, nem na língua original. O Novo Testamento ele foi escrito há 2000 anos atrás na língua grega falada no Império Romano de 2000 anos atrás, né? Nem é o mesmo grego hoje. É bem parecida, mas não tem as mesmas palavras modernas mais, né? Agora o ponto é, essa palavra que foi traduzida em nossas Bíblias por verbo, né? Ela é a palavra em grego logos, de onde vem as nossas terminações logia, né? Patologia, biologia, né? Fonoaudiólogo, né? Então esse finalzinho logo ou logia vem da palavra grega logos. E essa palavra ela é muito ampla e muito rica no grego. Então logos podia significar voz, questão, estudo, discurso, palavra, mensagem, ditos, argumento. Tá vendo? Tudo isso podia significar logos. Então, por que na sua Bíblia, talvez, na linguagem de hoje aí, né, foi traduzido, né, palavra, né, e aqui, nessa versão mais antiga, atualizada e revista corrigida, foi traduzido o verbo, né? Porque logos, no grego, é do gênero masculino, é hologos, né? Então, para manter o mesmo gênero do original, os tradutores acertaram muito bem e traduziram por
Verbo, ou verbo. Ou verbo. Né? Então, mas você sabe que logos, ou o verbo em português, podia significar voz, questão, estudo, discurso, mensagem, palavra, ditos, argumentos, né? Princípio, enfim. Poderia estar falando que Jesus é a voz. Tudo que se refere à comunicação podia ser expresso por essa palavra logos. E é exatamente essa palavra que o apóstolo João começa, né, nos ensinando a respeito de Jesus. Então, o que ele queria comunicar para nós quando começou o seu evangelho descrevendo Jesus com logos ou verbo? Que Jesus é o meio pelo qual Deus se comunica com a humanidade. Jesus é o meio pelo qual Deus se revela a cada um de nós da mesma forma. Não é aquela ideia moderna das religiões, né, evangélicas que diz: Deus fala comigo de um jeito, Deus fala com você de outro, Deus fala com ele de outra forma, eu sinto Deus é assim. Não existe isso aqui. Deus foi tão generoso com toda a humanidade que ele escolheu se revelar de uma única forma para todos nós, do mesmo jeito. Amém? Então não há privilegiados, porque Deus sabe tudo sobre nós, seres humanos. Mas nós não sabemos nada sobre Deus, a não ser que Deus se revelasse a nós, a não ser que Deus se desse a conhecer a nós de uma maneira plena, completa e total. E ele conseguiu fazer isso por meio de Jesus. No versículo 14 de João 1 está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então note bem, quando nós conhecemos Jesus, de fato, então nós estamos ouvindo a voz de Deus para as nossas vidas. Quando nós nos apaixonamos por Cristo, conhecemos a sua vida, a sua história, meditamos na grandiosidade do seu sacrifício, né? Conhecemos com profundidade o significado da cruz, diante da cruz e depois da cruz e do seu reino e da pessoa de Cristo, então nós conseguimos captar tudo que Deus quer para nós. Então Jesus não só veio trazendo as palavras de Deus, Jesus mesmo é a mensagem que Deus enviou. Jesus não veio para ele pregar uma mensagem à humanidade, não. Jesus veio para ser a mensagem que o homem precisa ouvir, para ser o discurso que o homem precisa prestar atenção. Então, através da vida de Jesus de Nazaré, seus ensinos, seu nascimento, as profecias a respeito dele, tudo o que ele fez aqui, sua morte e ressurreição, através disso, dessa pessoa, né, vivendo, falando, sentindo cada ato dele, Deus se comunica conosco. Amém? Amém. Então, quando nós conhecemos a vida de Cristo, nos apaixonamos pelo seu ser, nos esforçamos para seguir os seus passos e praticar sua mensagem e imitá-lo, então nós conseguimos captar Deus. Nós conseguimos ouvir a voz de Deus na pessoa de Jesus. Amém? E é assim que Deus se revela para nós. É assim que Deus se comunica conosco. É assim que Ele se dá a conhecer a nós, a todos nós. De quantas formas? De uma só forma. A forma é Jesus. Amém? A forma é Jesus. Não é o ministério isso, ministério aquilo, ministério aquilo outro. É a pessoa dele. E se nós estamos focados na pessoa dele, então não estamos ouvindo Deus.
não estamos comunicando com Deus. Deus não está se comunicando conosco. Nós não estamos ouvindo direito o discurso que Deus fez do seu ser, da sua pessoa, da sua personalidade a toda a humanidade. E Ele fez isso. Então o ponto é que Deus quis tanto se revelar a nós, Deus quis tanto se tornar conhecido por todos nós, que Ele achou uma maneira de fazer isso. Uma maneira completa, total, perfeita, suficiente, que é a pessoa de Jesus. Amém? É a encarnação do Verbo. É a mensagem, a voz, o discurso divino vindo ao mundo em forma de pessoa. Espetacular, impressionante. Que maneira espantosa de se comunicar. Aí olhando para Jesus, todo mundo entende Deus. Tirando o foco dele, todo mundo vai errar o caminho. E é assim que funcionam as coisas. Amém? Então, esse é o sentido do verbo. Voltando aí para o versículo 14, que é uma passagem importante, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso foi um fato. Agora nós, aí, é João falando. Jesus não está em carne aqui no meio de nós. Então não é nós que estamos sendo retratados no versículo 14. Mas o apóstolo João está dizendo o que ocorreu com ele, com Pedro, com Mateus, né? Com Filipe, com Tomé, com Bartolomeu, com os apóstolos, com os discípulos mais íntimos de Jesus, né? Então o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí ele diz, e vimos a sua glória. Quem viu? João, Pedro e os demais apóstolos. Glória como do unigênito do Pai. Cheio de quê? Graça e verdade. Tá vendo? Uma palavra que vai se repetir tanto no Evangelho de João. Verdade. Graça. Tudo está em quem? Jesus. Fora de Jesus, nas religiões do homem, que o homem fez, vai ter escravidão, manipulação, hierarquia, né? A sobreposição de uma pessoa na outra. Mas aqui em Jesus nós temos a graça e a verdade, né? E aí então, mas como foi João e os demais apóstolos que tiveram aquela experiência, ótimo, porque ele está escrevendo isso. Ele está escrevendo a sua experiência com o verbo vivo. E aí, óbvio que você está lendo um livro que os apóstolos escreveram, né? Então a palavra escrita te remete à palavra viva. Jesus é a palavra viva que Deus enviou ao mundo. E como é que eu entro, você entra em contato com a mesma mensagem que Deus quer que todos conheçam? Por meio da palavra escrita. A palavra escrita nos remete, nos põe em contato com Jesus, divino, verbo em carne, comunicação de Deus para a humanidade. Amém? É isso, né? Então, não tem atalho, nós temos que ler, estudar, compreender o sentido original das Escrituras e respeitar e reverenciar as Escrituras. Amém? Então é isso, né? Então esse é o sentido do verbo. Amém? Então o ponto que você tem que gravar é exatamente esse. Jesus é a comunicação de Deus com a humanidade. Que comunicação? Comunicação perfeita, completa, total, suficiente de Deus. Tudo que você pode e deve conhecer de Deus está em Jesus. E não tem mais onde você buscar sobre Deus, senão na pessoa dele. E quem que é o privilegiado? Todos nós. Não há mais privilegiado. Por quê? Porque Deus se revela a todos nós e a cada um de nós através de uma só voz, de um só discurso, de uma só mensagem, que é Jesus. Amém? Então, se nós vamos focar nisso, então nós vamos ter unidade. Amém? Porque Jesus gera unidade.
entre os seus seguidores. Né? Muito bem. Agora olhando o versículo 1 aí mais precisamente, já que nós entendemos, né, o conceito que o apóstolo João tinha de verbo, olhando o versículo 1, quem era o verbo? Jesus. Olhando o versículo 1, por favor. Deus. Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então no primeiro versículo, né, do Evangelho de João, já tem uma declaração sobre o verbo. Diz que ele era Deus. Então qual que é o sentido? Ou seja, o verbo estava com Deus e era Deus. Então, nós temos que entender, o sujeito principal dessa oração não é Deus, é o verbo. Então, ser Deus é uma qualidade de quem? Do verbo. É uma qualidade de Jesus. Amém? É isso. Tá? Então ele estava com Deus, o Pai, desde o princípio, lá na eternidade, e quando veio ao mundo como verbo, era Deus. Continuou sendo divino, porque Jesus possui a mesma qualidade divina que o Pai tem. Jesus possui os mesmos atributos naturais de onipotência, onisciência, onipresença, né? E os mesmos atributos morais de amor, paz, justiça, misericórdia que Deus Pai tem. Então, o Verbo compartilha com Deus as mesmas qualidades divinas, os mesmos atributos. A encarnação. Só? Não só, porque a encarnação é uma coisa espetacular, espantosa. Né? Só isso que separou ele. Sim, diferencia, na verdade, diferencia no sentido de que no plano de redenção ele assume um papel e Deus, o Pai, assumiu. Foi ele que começou a ter a Trindade ou não? A palavra Trindade não existe na Bíblia. Você vai ler a Bíblia todinha e você não vai ver a palavra Trindade, né? Mas certamente qual que é o conceito, né, que os teólogos designam como Trindade, né? O conceito é que a divindade, melhor dizendo, é composta de 3 pessoas, né, distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas 3 pessoas, embora sejam 3 pessoas distintas, não são independentes, né? E elas agem dentro de um mesmo propósito, um mesmo pensamento e uma mesma ação. Amém? E isso constitui o único Deus que a Bíblia revela, né? A divindade ser composta de 3 pessoas não é uma coisa fácil de explicar, né? Mas um Deus que você conseguisse explicar por completo não seria um Deus, né? Então você só pode aceitar, né, esse fato, né, que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, e tudo faz parte de um ser só, que nós conhecemos como Deus. Amém? Então é isso. Então no plano redentor, né, cada, né, a pessoa da divindade vai fazer ou agir dentro de um determinado papel, mas não vai haver competição entre as 3 pessoas. Amém? Porque tem uma unidade, amém, divina entre eles. Então, mas você note bem que o versículo 1 de João já está dizendo, está afirmando, ele não está te explicando, ele está te dizendo: o Verbo
estava com Deus e o Verbo era Deus. Então o que você faz diante dessa afirmação? Aceita. Porque você não tem mais ninguém inspirado do que o apóstolo João para te explicar o que ela significava. Então você precisa aceitar que o Verbo, no princípio, ele já era. No princípio, ele já existia. E existia com quem? Com Deus. E ele era o quê? Divino também. É isso que a Escritura está afirmando. Amém? Então, quando você foca em Jesus, você está focado em Deus. Se você foca em mim, coitado de você, porque está focando no ser humano. E o pior deles, talvez. Está vendo? Então você está perdido. Mas se você foca em outro homem, também você estaria perdido. Mas quando todos nós focamos em Jesus, está tudo certo. Por quê? Ele é Deus. Então a voz que você tem que ouvir é Deus. Onde você deve mirar? Em Deus. De onde você deve receber a comunicação espiritual? De Deus. Então ponto, é Jesus. Amém? E aí diz o versículo 2: ele estava no princípio com Deus. Isso é uma redundância bíblica.